Gente, quem tem TPM aí? Você tem TPM? Eu tenho. E eu gostaria de falar umas coisinhas aqui que podem ajudar não só as mulheres com TPM, mas também os homens que se veem naquela lua cheia de confusão mental, de raiva, de acessos de indignação, de sentimentos mil, que não sabe como controlar ou acha que não pode ter algo bom, né, que se fazer com essa inundação, essas emoções, essa loucura toda que é um estado emocional cheio de abundante em raivas e enfim, uma série de coisas. Quando esses momentos chegam para mim, e não é sempre que eu tenho esses acessos, cara, eu me percebo assim com uns pensamentos. E aqui, gente, eu não tô falando aqui de assédio, tá? Porque sim, existem assédios espirituais, né? E não é disso que se trata aqui. Eu tô falando de influências internas, nesse caso da TPM, né? Então, por causa dessa falta de harmonia, né, no nosso sistema, com os nossos hormônios, você se vê, você se pega pensando em coisas absurdas assim. Então, pra mim, a campainha toca, cara, eu xingo, eu xingo com vontade mesmo, sabe? E aí eu fico com raiva, muita raiva, fico com raiva do outro, eu fico com raiva de mim, eu fico com raiva da casa, cara, com raiva de tudo, do mundo, né? É uma coisa assim que não tem como descrever, né, em exatidão, tudo o que pode acontecer durante esse período, né? E, cara, é uma oportunidade tão rica de você olhar para o que acontece com você, com os seus sentimentos e fazer uma coisa legal com isso. O que eu quero dizer? E aí eu vou citar aqui Zeus, porque Zeus, ele vem destronando o pai dele, Uranus, que é o caos, certo? Então, aqui eu tô falando de Zeus como uma representação arquetípica, ele é o grande organizador, ele é o que vai colocar a vontade dele, direcionando a coisa, a intenção dele, para organizar o caos, né? Então ele destrona Uranus, que seria esse grande caos. E o que seria esse caos? Eu não tô falando do nosso guarda-roupa, né? No caso meu, não sei como é que funciona o seu. Mas eu tô falando o caos primordial. E o que seria esse caos primordial? Seriam todas as possibilidades, né? Então Zeus, ele vem nessa vontade de ordenar a coisa, colocando a intenção dele para direcionar. Então, dar forma, passando de caos para cosmos, certo? Então, eu vejo esse momento, né, que é um momento assim pré-morte, né? Porque quando a gente entra na TPM, que é uma lua, né? Então, as fases, né, da mulher, elas seguem a lua. Elas são iguaizinhas às fases da lua, né? Então, a menstruação, ela vem como essa representação do emocional, das águas internas, né? Que o feminino no planeta traz consigo na própria constituição, né? E os homens, eles também passam
por essas fases, só que como que o homem funciona? Ou ele segue a Lua, a nossa, né, mãe, né, nosso satélite, né, Lua, ou quando ele tem uma convivência muito grande com uma mulher, um homem que é casado, por exemplo, ele vai seguir a Lua da mulher dele. Então já fica aí a dica, Porque se a sua esposa está de TPM, meu querido, você também está. E não é que você entra necessariamente na loucura dela, mas de alguma forma você é afetado, assim como nós e tudo aqui no planeta, todas as águas aqui do planeta, inclusive das plantas, né, são afetadas pelos ciclos lunares, certo? E Zeus, ele também, além dele ser esse representando esse grande organizador que dá a ordem para que as coisas se façam, se organizem conforme a intenção dele, colocando então fazendo exercício da sua vontade, né? Ele também tem dois elementos aqui muito interessantes que para mim entraram assim fantástico para eu poder explicar isso aqui para vocês hoje, tudo isso que eu tava sentindo e o que eu faço, né, para ajudar quem pode ser ajudado através desse material. Ele tem dois corvos, né? Reutilizando, reciclando e hidratando. E esses dois corvos, o que eles representam? Eles são os olhos, né? Eles vão lá e veem tudo o que está acontecendo no planeta, trazem para Zeus, para que então ele, sabendo o que se passa, o que está acontecendo, então faça o exercício da vontade, certo? Para transformar o caos em cosmos, em ordem, ordenar aquilo que vai ser criado. Ok. O que representariam esses corvos? Se eles são os olhos de Zeus, e aqui Odin, né, fazendo um paralelo, para mim, Odin, que é da mitologia nórdica, né, e Zeus, a grega, para mim eles são muito similares, né, fazendo um sincretismo aqui. Esses corvos, eles têm, no arquétipo do corvo, ele tem essa representação da magia, né? Quando você usa o seu poder da intenção, da vontade, você está fazendo magia, a cocriação, né? É isso, a gente pode só criar como ser humano, a gente pode cocriar como um filho do eterno, né? Um ser humano que carrega a luz divina em si, né? Mas para a gente cocriar, a gente precisa de ciência, a gente precisa estar ciente, saber o que está acontecendo, para saber para onde eu vou, né? Então, tem alguns momentos em que você precisa caminhar no escuro, sem saber exatamente o que está acontecendo, mas minimamente a gente sabe, né? A gente tem que saber pelo menos um pouquinho do que está acontecendo. E como é que a gente faz então para aproveitar esses momentos para tomar melhores decisões ao longo da nossa vida, ou seja, naquele momento em que você está passando por uma situação dessa, né? Que para mim isso, o que eu tô trazendo hoje aqui são esses acessos que a gente tem, usar eles como um grande exercício do autoconhecimento, né? Então, os corvos, eles representam como se fosse aquele momento em que a coisa está acontecendo, certo? Então, eu estou sendo dominado por uma emoção X, seja ela raiva, tristeza. Às vezes a TPM não vem com raiva, às vezes vem com tristeza. São emoções bem diferentes, né? A tristeza, ela te deixa num estado mais depressivo, né? Então é um momento onde precede uma transformação, né? Antecede uma transformação
que seria a morte, né, aqui no planeta, representando transformação, né? A gente não encara a morte como um fim, mas um fim total, mas o fim de um estado, né? Então, no caso das luas ou da TPM, é o fim de um ciclo, né? Que tá pertinho ali daquele final, né? Então, esse fim de ciclo tá chegando, é uma morte, a menstruação ela é uma morte. Eu tô chegando nesse momento de morte, então eu sofro essas influências. É como se você estivesse passando pelo portal e aí começa a ficar turbulento, né? A coisa começa a apertar. Como quando a criança, né, vai nascer, por exemplo, o que o útero faz? Ele contrai, é um portal, né? O nascimento de uma criança é um grande portal. Então aquilo contrai para que você então passe por ali e haja um nascimento, no caso da menstruação, um renascimento. Então eu vou morrer para aquele óvulo que não foi germinado, para que eu renasça então de novo no meu novo ciclo donzela, né? Para quem segue as luas aí o feminino sabe do que eu tô falando. Mas você pode levar isso para qualquer momento da sua vida. Então você tá no momento de crise é essa turbulência, né? O número 33, né? Aquele caos, né? E o caos, como é que a gente faz para ser um caos criativo? Transformar esse momento em algo que pode ser reutilizado, sabe? É essa a minha grande proposta aqui. Então você pega esses corvos e usa esse exercício de levar a sua consciência, a sua atenção, a sua visão para o que está acontecendo com você. Se é raiva, se é tristeza, se é um rancor, porque nesse momento pode ser que venha a submergir alguma coisa que estava ali por baixo dos panos, ali no seu inconsciente, e nesse momento é revelado para você através desse desconforto, desse descontrole emocional, hormonal, e aí você se percebe com raiva de uma pessoa por determinada coisa que pode nunca ter se mostrado para você, ou alguma coisa que no fundo você sempre teve, mas aquele foi um estopim para que você tomasse consciência de que aquilo existe em você. Então, esses momentos, eles são muito bons para a gente aproveitar para fazer para examinar, né, o que pode estar acontecendo dentro de mim, né? No meu caso, em cada TPM, eu descubro que eu tenho mais raiva da minha campainha. E não dá pra trocar, porque eu preciso de uma campainha alta, né? Só que às vezes, quando ela toca, eu tô embaixo dela. E nesses momentos eu percebo como isso me tira de sério. E aí, qual que seria a evolução, então, né? Desse momento, né? De percebi. Putz grila, como essa campainha me tira do sério. O que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa com isso. Se for com relação a alguém, eu posso começar a elaborar como é que eu vou cuidar. Eu vou fazer o Ho'oponopono, eu vou falar com a pessoa, eu vou fazer uma oração, eu vou levar isso pro meu terapeuta, eu vou fazer um exercício de escrita criativa, eu vou levar isso para minha sessão de psicanálise, de constelação familiar, enfim, seja o que for. O que é que você vai fazer com isso que emergiu para você, né? Sempre que eu posso e que eu não preciso fazer algo efetivamente, como no caso da campainha, né? Não tem tanto o que eu possa fazer nesse caso. E o que eu faço? Eu dou risada, cara. Eu dou risada de mim, que é uma raiva absurda, assim. E aí,
E o que que eu faço? Eu me permito, cara, sentir raiva, porque às vezes não é algo que você precise fazer efetivamente, ativamente, exteriorizar uma ação. Às vezes a transformação, ela precisa ser mais dentro, mais ali no seu interno mesmo. Então, por exemplo, para mim, sabe, chegar esse momento de dar risada, não da campainha, mas do que eu sinto em relação a ela, é muito curativo isso, né? E então é isso, é muito bom você poder pegar um grande problema, alguma coisa seja ela um pouco mais leve, um pouco mais densa, né? E ir transmutando gradativamente até chegar a esse ponto de que tá resolvido dentro de você, né? Tá entendido. Ok, eu tenho uma coisa que me gera determinada emoção, não é algo que eu possa fazer uma grande mudança, algo muito efetivo, né? Então, o que eu posso fazer é dentro de mim. E aí eu vou fazendo esse trabalho interno até chegar a esse ponto onde eu sou livre para sentir raiva da campainha, entendeu? Porque afinal, ser feliz não é estar em alegria o tempo todo. Ser feliz é muito se permitir sentir o que for que você tiver que sentir, que o seu corpo, né, esteja pedindo para que você viva aquela energia, né? Quanto mais você vai segurando, mais você vai se abafando, mais você vai camuflando o seu eu, colocando as coisas lá para debaixo e depois eu resolvo e a coisa vai se acumulando, né? Então, muito desse ser feliz faz parte isso, né? De você se dar um respiro, sabe? Se permitir. Eu tenho raiva, eu tenho rancor, eu tenho mágoa, eu tenho, seja lá o que for que você tem, sabe? Tenha, não tem problema. A questão é esconder de você, né? É isso que se torna problemático, porque você não se desenvolve, você não evolui, você estagna, né? Você não faz nada com aquilo. Então, não necessariamente é algo que você precisa mudar, é algo que você precisa ir lá e resolver, porque as coisas têm que ser resolvidas. Não, sabe? Nem sempre você precisa ir lá e resolver alguma coisa com alguém, mas dentro de você, sim. Dentro de você é todo dia, cara. Dentro de você é todo dia, porque fica sem arrumar o seu guarda-roupa, a sua casa, né? 2 dias, 2 semanas, 2 meses. E ver se o caos não se instala ali, né? E aí de ordem não tem nada. Então é todo dia, né? Essa coisa de resolver você com você aquilo que você sentiu ou deixou de sentir, isso é tomar banho. Isso é todo dia, certo? Então, essa foi a minha mensagem de hoje. Espero que possa ter ajudado alguém. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário, sua opinião, alguma dica também. Muito legal, tá bom? E curte, compartilha com quem você achar que pode ajudar também. Dá uma força pra gente aqui, tá? Que é muito importante. E espero você no próximo vídeo. Beijo! Amo você. Amo você.